Me apresentar aqui primeiro. Meu nome é Pablo, somos lá de Lagoinha, Juiz de Fora, pastoreamos lá, ajudando, auxiliando o pastor Renato ali naquele lugar. Nós temos a responsabilidade lá do culto fé, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos trouxe aqui hoje para estar ministrando a palavra aqui para vocês, amém? Sou casado com a pastora Gisele há 27 anos, temos uma filha de 28 anos, que é bombeira, está lá em Uberlândia, trabalhando lá, e temos uma filha também de 22 anos, amém? E é uma honra poder estar com vocês aqui e poder ministrar a palavra de Deus, amém? Queridos, você que pode, abra a tua Bíblia aí em Salmo 137. Esse salmo que a Gisele acabou de ler aqui agora, o Salmo 103, onde diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Irmãos, adorar o Senhor, esse salmo diz sobre bendizer o Senhor, em algumas traduções está louvar ao Senhor, e aqui ele diz que é para fazer com toda a alma, com todo o nosso ser. E quando o salmista ele tem esse entendimento, ele está falando assim, olha, que nós devemos ser gratos a Deus, não apenas com os nossos bens, não apenas com o nosso corpo, não apenas vindo a um culto, não apenas fazendo algo na casa do Senhor, não. É com toda a nossa alma, é com todo o nosso ser, é com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, amém? Nós precisamos bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, amém? Porque somente Ele, irmãos, é digno de toda honra, somente Ele é digno de toda glória, amém? Glória a Deus. Quantos encontraram aí Salmo 137? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Já que não tem misericórdia, diz assim a palavra do Senhor, irmãos: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cante para nós uma das canções de Sião, diziam eles. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha alma direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me alegrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria, amém? Por enquanto, queridos, somente até aí. Eu creio, amados, que Deus, Ele irá ministrar algo poderoso sobre nossas vidas aqui nesta noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia de hoje é sobre nós derrubarmos muralhas, derrubarmos barreiras que têm nos impedido de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, de sermos ou de cumprirmos um propósito, porque, meu irmão, você não está aqui por acaso, o Senhor não te criou por acaso. A sua existência não é simplesmente porque você é uma pessoa linda e maravilhosa, até porque você é, mas não é por isso que você existe. Nós existimos por um motivo muito claro, querido. Existe um propósito na sua existência. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: existe um propósito na sua existência. Mas eu te pergunto, qual é a finalidade de uma muralha? A finalidade de uma muralha é guardar, é proteger, é cercar.
Mas no contexto que Deus deseja falar em nossas vidas, tem a ver com uma barreira que tenta nos impedir de acessar aquilo que o Senhor tem para nós, de acessar aquilo que Deus tem para nós. Exemplo daquele paralítico que foi levado pelos seus amigos até Jesus. Porém, quando eles chegaram lá, Jesus estava dentro de uma casa e uma grande multidão cercava a casa. E eles não conseguiam entrar, era impossível ele entrar naquele lugar, ou seja, havia uma barreira, havia um empecilho para aquele homem chegar até Jesus, para ele ter aquilo que Deus tinha planejado para ele. Mas aquela multidão, aquela situação, não foi capaz de impedi-lo. Por quê? Porque os amigos que estavam com ele, os levantou, colocou ele por cima da casa e desceu ele até Jesus. E a fé daqueles homens moveu o coração do nosso Senhor. Então, querido, este Salmo 137, ao qual nós acabamos de ler, ele retrata uma das histórias mais tristes do povo de Deus. Esse Salmo, ele está falando de uma situação que o povo estava vivendo. Esse Salmo, ele conta a história da invasão da Babilônia, do povo que tinha sido levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, e ali eles permaneceram durante 70 anos, como escravos, presos naquele lugar. E segundo os estudiosos, da Bíblia, essa invasão de Jerusalém, ela aconteceu em 3 etapas. Nós não vamos entrar nessas etapas, não é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, mas a Babilônia naquela época, ela era a cidade, ele era o maior império daquela época. Eles eram poderosos naquela época, e eles invadiram o reino de Israel, no reino sul e no norte. E esse povo, com o tempo, eles se distanciaram. Durante vários anos foi avisado ao povo, o Senhor usando profetas para trazer o povo para perto dele novamente. Durante anos o Senhor usou homens de Deus para alertar o povo das atividades, das ações que eles estavam tendo, que estavam desagradando a Deus. Mas esse povo não ouviu. Então Deus, ele resolveu tratar com esse povo de uma forma diferente. Então Deus entregou esse povo a um exílio, a um cativeiro que durou 70 anos. Não era vontade de Deus aprisioná-los, não era vontade de Deus que eles fossem exilados durante esse tempo, mas foi necessário. Para quê? Para que Deus, ele pudesse trazer esse povo novamente para perto dele, para que esse povo pudesse entender qual era a vontade de Deus. Às vezes, querido, as vontades de Deus, ela é, como que eu vou dizer? A vontade plena de Deus, às vezes, Deus coloca ela meio como se ela tivesse ali, paralisasse a vontade dele, e ele vem com a vontade permissiva dele para nos colocar na vontade real que ele deseja. Às vezes, o que eu quero dizer para você é que às vezes o Senhor, ele permite acontecer certas coisas em nossas vidas, não que seja o plano real dele, mas isso é necessário para que nós possamos nos alinhar com o céu. Você já parou para perguntar o que Deus tem para você? Meu irmão, o problema é que muitos crentes, muitos de nós, achamos que ser cristão, ser crente, ser servo de Deus, é somente você vir num culto de domingo à noite. E não é, meu querido. A minha vida como cristão, todos os dias, ela inicia na hora que eu abro meus olhos. E quando eu abro os meus olhos, eu preciso saber naquele dia quem eu sou. Eu preciso saber naquele dia o que o Senhor espera de mim. Mas como eu vou saber se a única intimidade que eu tenho com Deus é no culto à noite de domingo? Como, igreja de Lagoinha, de Manhuaçu? Irmão, vocês me perdoam, mas eu não sei pregar de outra forma a não ser a palavra de Deus. Amém? Eu vou pregar aquilo que o Senhor, ele deseja para você nesta noite. Amém? A palavra, aqui a revelação que tem para mim e para você é a revelação que vem da palavra de Deus.
porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que nós estamos olhando muitas das vezes para a nossa vontade, em vez de olhar para a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso, nós fazemos muitas das vezes, até mesmo com a casa de Deus, da maneira que nós queremos. Nós achamos que a igreja tem que ser como nós queremos. Nós achamos que o culto tem que ser como nós queremos. Saímos da igreja às vezes assim, o culto hoje não foi bom. Quem sou eu e você, irmãos, para falar que o culto não foi bom? O culto não é nem para mim e para você. O culto não é para nós, irmãos. Então não sou eu que tenho que me agradar do culto. Quem tem que agradar do culto é o Senhor. E será que o Senhor ele tem agradado do culto ao qual nós estamos prestando a Ele? Então assim, querido, estava vivendo aquele povo. Eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. E você acha que eles ficaram 70 anos por quê? Por que você acha que o povo ficou exatamente 70 anos cativo na Babilônia? Se você não sabe, eu vou dizer. Se você sabe, você vai saber mais um pouquinho. Amém? O povo ele ficou 70 anos na Babilônia com um propósito. Por quê? Porque aquele povo, era uma ordenança de Deus, que eles precisavam guardar um ano sabático. E esse povo, eles ficaram, como que é? Jesus, 490 anos, sem guardar um ano sabático. Se você fizer as contas, vão dar 70 anos sabáticos que eles deveriam ter guardado e não guardaram. Então Deus pega esse povo e todos os anos que eles deveriam ter dedicado ao Senhor e não dedicaram, o Senhor coloca eles em cativeiro. Então Deus, querido, Ele estava o quê? Chamando o povo para perto, mostrando para eles: olha, não é do jeito de vocês, é do meu. Não é como vocês querem, é como eu determinei. Amém? E Deus usou, querido, o cativeiro para moldar esse povo. Vários profetas se levantaram antes do cativeiro para alertar o povo, e um deles foi Jeremias, que Deus usou Jeremias antes e durante o cativeiro. Porém o povo não ouviu. E eu te digo, querido, que aonde a palavra profética não é ouvida, a crise é instalada. Aonde não se dá ouvido, querido, a voz de Deus, aquilo que o Senhor está falando, a crise se instala. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está dizendo, àquilo que o Senhor está falando. E assim, dentro desse contexto de cativeiro, foi escrito esse Salmo 137. Por isso eles dizem aqui, eu vou ler agora em outra tradução. Por isso eles dizem aqui: junto aos rios da Babilônia. Olha, agora você vai entender o Salmo 137. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Esse povo estava cativo em Babilônia. E junto aos rios de Babilônia, eles choravam, lembrando de Sião, lembrando da terra, ao qual quando eles estavam, eles não davam valor. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então olha aqui, irmãos, eles estavam chorando com saudade da sua pátria. Aí no versículo 2 diz, eles estão dizendo que pararam de adorar. Ele diz aqui, olha: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Meu irmão, pensa num povo festeiro, um povo adorador. É o povo judeu, era o povo de Sião, era o povo de Deus. Tudo para eles é motivo de adorar, tudo para eles é motivo de adorar a Deus, tudo para eles era motivo de celebrar o Senhor, tudo ali é festa. Para esse povo pendurar as harpas nos salgueiros, ou seja, pararem de adorar, pararem de se alegrar, meu irmão, é porque a tristeza qual estava neles era algo muito grande. O DNA desse povo era adoração.
Os salmos que nós vemos hoje são salmos de adoração ao Senhor. Eles fizeram salmos de peregrinação, fizeram salmos das suas conquistas, canções das conquistas, tudo para o povo de Deus, era motivo de adorar a Deus. A música, ela tem o poder de tornar prazeroso aquilo que é difícil de fazer. Meu irmão, o povo durante 40 anos no deserto, eles passaram durante 40 anos no deserto adorando ao Senhor. Canções eram entoadas enquanto aquele povo marchava no deserto, no sol escaldante, aquele povo adorava a Deus, eles cantavam ao Senhor, porque é assim que eles sabiam viver. Aí eles dizem aqui: nós abandonamos nossas harpas. Você consegue imaginar, querido, uma geração inteira ficar 70 anos sem adorar o Senhor? Você consegue imaginar uma geração inteira ficar esse tempo todo sem adorar a Deus? E aí no versículo 3, eles dizem assim: pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediram uma canção. Porém, querido, o pedido de canção que foi pedido aqui pelos babilônicos, foi um pedido de deboche. Tipo assim, eles estão presos ali, estavam tristes, estavam ali amargurados, e os inimigos viram para eles: aqui, canta uma canção aí, canta aí uma canção, nos alegra com a sua canção. Na verdade, querido, eles estavam debochando. Eles viram para o povo de Deus e diziam: ei, cadê? Canta aí. Vocês não são conhecidos como os que adoram a Deus, que cantam, que celebram? Canta lá, canta uma canção aí para nós. Aquilo ali, irmãos, era com ar de deboche. Ali os babilônios estavam dizendo assim: ei, cadê a alegria de vocês? Assim, querido, é o inimigo. O diabo, ele quer tirar da igreja do Senhor, o diabo quer tirar de Lagoinha, Manhuaçu, a alegria de adorar a Deus. Aí eu te pergunto: vocês vão permitir isso? Nós vamos se calar como igreja do Senhor e dar ouvido às vozes de Satanás para nossas vidas? Nós precisamos entender, igreja, quem somos. Não podemos perder o nosso DNA, não podemos perder a nossa identidade por nada, nem por ninguém. Por nada e nem por ninguém. Aí aqui no versículo 4, eles respondem: como cantaremos a canção do Senhor em terra estrangeira? Sabe o que eles estão dizendo aqui? Escravo não adora. Escravo não adora. Uma das características do adorador, querido, é a liberdade que ele tem para adorar. O verdadeiro adorador, ele é livre. O verdadeiro adorador, querido, ele é livre. E a liberdade, ela não depende de situações ou de circunstâncias. A prova disso é Paulo e Silas naquela prisão. A Bíblia diz, se você ler a história ali de Paulo e Silas, você vai ver que eles saíram para ir para o templo adorar o Senhor. Eles dizem isso: vamos ao templo para adorar o Senhor. Porém, antes de chegar no templo, eles são presos. Mas lá na cadeia, o que eles fazem? Eles adoram. Sabe por quê? A liberdade do verdadeiro adorador, querido, não está nas circunstâncias ao qual vivemos. Meu irmão, eu posso estar passando por a maior guerra da minha vida, eu vou adorar o Senhor. Eu posso estar passando pela maior luta da minha vida, eu vou adorar o Senhor. Nada vai impedir. Tem aquela canção que diz que nada pode parar um adorador, e verdadeiramente não pode. Porque um verdadeiro adorador, ele é livre na sua essência. Ele é livre não porque o mundo diz que ele é livre porque Jesus o libertou. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Adorar, querido, não tem a ver com uma canção. Adorar tem a ver com uma vida com Deus. Tem a ver com uma vida com Deus. Se eu tenho vida com Deus, eu adoro a Deus.
Eu não adoro porque eu estou na igreja. Eu não adoro porque, sabe, eu estou no meio dos irmãos apenas. Não, eu adoro porque eu amo a Deus. Eu amo meu Deus o dia todo. Eu amo a Ele quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu me deito, quando eu estou trabalhando. Eu adoro ao Senhor o tempo todo porque eu amo Ele. Como eu disse, um adorador começa adorando quando acorda. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe da minha luta, da minha guerra. Ei, meu querido, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós não temos que temer mal algum. Nós precisamos entender e saber que o Senhor está conosco. E se Ele está comigo, se Ele está com você, não tem por que eu temer, querido. Deus te fez livre, então adore, amém? Adore o Senhor. Tem gente, querido, no hospital, tem gente nesse exato momento vivendo à base de morfina. Gostaria de estar aqui onde você está e não pode estar, mas você pôde, amém? Você pôde, então só isso já é um motivo de alegria, já é um motivo de você poder adorar a Deus e glorificar ao Senhor. Mas esse povo, como eu disse, estava há 70 anos sem cantar uma canção. Um dia aconteceu naquele tempo, um dia no meio daquele povo, querido, aconteceu uma festa regada de muito vinho, de muita bebida. E o rei daquela época, né, ele pega os utensílios de Deus para celebrar aquela festa, usando aquele utensílio numa festa pagã. E o Senhor se revolta com aquilo, o Senhor, sabe, se entristece com aquilo. Por quê? Porque aquele povo estava misturando o santo com o profano. Então o Senhor, Ele escreve com o próprio dedo dele ali, mené, mené, tekel, facim, que é pesado fosse na balança e fosse assado em falta. Então Deus estava ali pesando aquele povo na balança, e o reinado insano daquele rei estava terminando ali. E aí vem um outro rei chamado Ciro, que invade Babilônia e toma aquela cidade. E aí, a primeira atitude do reinado de Ciro é qual? É libertar Israel. Agora, como lidar com essa liberdade? Agora, como lidar? Como nós vamos nos movimentar? Durante 70 anos, aquele povo ficou preso. De repente chega um novo rei que toma aquela cidade e liberta aquele povo. Porém, muitos deles não saíram de Babilônia. Mesmo Ciro permitindo, Ciro libertou a todos e disse: olha, quem quiser ir, pode ir. Todos vocês de Israel estão livres para ir. Uma grande parte não foi. Uma grande parte preferiu permanecer em Babilônia. Por quê? Porque a maior parte daquele povo, querido, não sabia como se movimentar novamente em liberdade. Porque tem muitos prisioneiros que têm dificuldade, querido, de lidar com a liberdade. Esse foi o maior desafio daquele povo, e tem sido um dos grandes desafios da igreja. Sabe por quê? A igreja de hoje, querido, está achando que tudo pode. Vou falar de uma outra forma. A igreja de hoje está pensando que pode fazer o que quer. Precisamos ser responsáveis com a liberdade que o Senhor nos deu. O Senhor virá buscar uma igreja, querido. Sim ou não? Mas Ele vai vir buscar uma igreja vestida com vestes brancas. O Senhor é muito claro de como vai estar a igreja quando Ele buscar. Aqui Ele vai levar. Ele é muito claro. Meu amado, eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a igreja de Manhuaçu.
Mas o Senhor conhece cada um de vocês. E o Senhor me trouxe aqui, amados, para trazer essa palavra para você, para declarar que chegou o tempo de você viver em liberdade, mas um tempo de liberdade em responsabilidade. Deus tem os planos dele, Deus tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Mas nós precisamos saber como nós vamos nos movimentar, como nós vamos nos mover dentro dessa liberdade que o Senhor nos dá. Esse foi o maior desafio daquele povo. Por quê? Porque a pior barreira para se derrubar é a da mente. Não adianta, querido, eu ser livre porque Jesus me libertou, mas eu não entender que eu sou livre. Tem muitos que já estão livres, mas não conseguem viver em liberdade. Por quê? Porque ainda estão aprisionados na mente. Ainda estão aprisionados na mente, ainda estão aprisionados nas suas vontades, ainda estão aprisionados nos seus desejos, ainda estão aprisionados na carne. E eu te pergunto, igreja, o que tem aprisionado você? O que tem impedido você de viver o sobrenatural? O que tem impedido você de viver as melhores coisas que o Senhor tem para cada um de nós? O que tem impedido você de adorar o Senhor verdadeiramente em alegria? O que tem impedido você de ser a igreja que o Senhor te chamou para ser? Tem muitas pessoas aqui, querido, que não sabem lidar com a liberdade, porque a maior muralha que precisa ser derrubada é a da mente. Igreja Lagoinha de Monhuaçu, você precisa decidir nesta noite quem você é. Você precisa decidir, sabe, nesta noite, o que você vai fazer. Você vai ficar choramingando, murmurando e lamentando por tudo que aconteceu até hoje na tua vida? Você vai ficar murmurando e lamentando por tudo que já aconteceu até hoje? Pelo que deveria ser feito e não fez? Pelo que não deveria ser feito e foi feito? Você vai ficar lamentando até quando? Ou você decide hoje derrubar essa barreira na sua mente? Derrubar nesta noite a barreira que tem impedido você de viver o sobrenatural. Uma barreira, querido, que só tem uma finalidade: paralisar você. Paralisar você. Eu gosto de usar essa expressão, essa história para dizer isso. O que você acha que afundou Pedro quando ele andava sobre as águas? Você acha que foi a tempestade? As ondas, que estava muito agitada, e o mar muito bravio, e ali jogou ele para o lado e afundou ele. O que você acha que afundou Pedro, irmão? A história ali está muito clara, está contada de uma forma muito clara na palavra de Deus, para que eu e você entendam o que aconteceu. A Bíblia diz que Pedro estava andando sobre as águas, e ao tirar os olhos de Jesus, ele afundou? Não. Ao tirar os olhos de Jesus, ali foi tudo um processo. Primeiro, ele tirou os olhos de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele sentiu medo. Aí o medo fez uma coisa que fez ele afundar. O que o medo fez? A Bíblia diz que ao sentir medo ele parou. Quando ele para, ele afunda. Sabe por quê, irmãos? Sentir medo é normal. Não tem problema entre eu e você sentir medo. Nós sentimos medo, amém? O que não posso permitir é que o medo me paralise. O que eu não posso permitir é que o medo pare o meu caminhar. Eu não posso deixar de ser um adorador por causa do meu medo. Eu não posso deixar de ser quem Deus me chamou para eu ser por causa do medo. Porque se eu parar, eu afundo. Essa é a intenção do inimigo, é paralisar você. Essa é a ideia dele.
Então nós não podemos permitir que as barreiras nos impeçam de chegar onde Deus quer que nós cheguemos. A pessoa é livre, mas na mente dela, ela ainda está escrava. Agora eles têm um desafio de se movimentar como um povo livre. E aqui, querido, eu começo a pregar. Aqui eu quero começar a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você. Sabe, porque Deus, Ele me trouxe aqui para dizer que tem pessoas em nosso meio que é livre, mas não conseguem ser verdadeiros adoradores. Pessoas aqui nesta noite que são livres, mas que não estão conseguindo exercer o seu ministério, não estão conseguindo exercer o seu chamado nessa cidade de Manhuaçu. Ei, igreja Lagoinha de Manhuaçu, tem uma cidade ali fora te esperando, tem um povo que ainda está cativo, que precisa de você. Então não dá para nós ficarmos parados em coisas banais e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus levanta, querido, um profeta chamado Isaías, com uma palavra muito cirúrgica. Abra a tua Bíblia aí, em Isaías 54, 1. Diz assim, olha: cante, ó mulher sem filhos. Eu não gosto dessa tradução. Vou pegar outra aqui. Isaías, glória a Deus. 54. Diz assim, olha: cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cânticos e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estenda-se as cortinas das suas habitações, não impeças, alonga as suas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha e da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Olha o que o Senhor diz através do profeta Isaías: canta alegremente, ó estéril. Meu irmão, no Salmo 137 tem um pedido: canta uma canção. Eles estavam em terras estranhas e não adoraram. Quem estava pedindo eles para cantar eram os seus inimigos, e eles não cantavam. O pedido dos babilônicos não foram atendido, não foi atendido pelo povo de Deus. Eles disseram: como cantaremos em terras estranhas? Mas aqui Isaías já estava falando para um povo que estava de volta na tua nação. E quando quem estava pedindo eles para cantar era o próprio Deus. E o Senhor diz assim: canta, ó estéril. Canta alegremente, ó estéril. O pedido não era de um babilônico, o pedido era de Deus, e eles cantaram. Tem um outro salmo aqui, no Salmo 126, o Senhor trouxe a minha memória aqui agora, que diz assim, olha: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria.
Aqui está falando da mesma situação, quando o povo saiu da Babilônia. O Senhor fez coisas grandiosas por eles, sim. O Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Restaura, Senhor, a nossa situação. Como riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com alegria colherão os seus gritos com lágrimas. Meu irmão, o Senhor estava dizendo para o povo assim: cante, cante alegremente, porque o pedido de quem te escraviza, meu querido, não pode ser aceito, mas o pedido de quem te liberta, ele deve ser atendido. Um povo que estava escravo, o que tinha sido liberto, que já estava na terra deles novamente, e o Senhor diz: cante alegremente. Mas ele não estava pedindo para qualquer um, ele estava pedindo: cante alegremente ao estéril, que ainda não tinha dado à luz a um filho. E aí ele diz assim: olha, aumenta a sua tenda, alarga as suas tendas. Se você ler numa outra tradução, que é a que eu tenho aqui na Bíblia, diz assim, olha, você vai entender o que o Senhor está dizendo aqui, olha: cante, ó mulher sem filhos, você quem nunca deu à luz, cante alegremente, em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Aí olha o que ele diz aqui, olha: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo. Esse estender as tendas, o Senhor estava dizendo assim para estéril: olha, você é estéril, que ainda não tem filho, prepara o quarto do bebê. Porque nós queremos cantar alegremente quando a bênção chega, nós queremos cantar alegremente quando a vitória chega, mas o Senhor estava dizendo assim: ei, eu sou suficiente na tua vida, se alegre, cante. E começa a ter atitude. Não adianta apenas me adorar, não adianta apenas levantar um clamor a mim. Começa a agir, começa a construir o quarto do bebê, começa a fazer aquilo que você está querendo que eu te entregue, que a resposta virá. Meu irmão, nós pedimos ao Senhor: Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo outro. Ah, Senhor, me leva para as nações, mas nem o passaporte você ainda tirou. Você está orando, pedindo a Deus para te levar para as nações. Meu sonho é ir para as nações. Você já tem passaporte? Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Cante alegremente ao estéril, estenda as suas tendas, alargue as suas tendas, construa um outro cômodo, compra o berço, prepara tudo. Meu irmão, a nossa confiança em Deus vai até onde? Dizemos que confiamos em Deus, dizemos que temos fé, mas a nossa atitude, ela não vai de encontro muitas das vezes àquilo que o que nós dizemos que cremos do Senhor. Se eu tenho fé, querido, se você tem fé, precisamos começar a agir da mesma forma. Precisamos agir. Abraão, ele é considerado o pai da fé, por quê? Porque ele creu no Senhor apenas? Não, o Senhor chamou ele: Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela e vá para a terra que eu ainda te mostrarei. Ele não perguntou como que era a terra, ele não perguntou como que seria no meio do caminho, ele não perguntou nada. E quando ele chegou na terra que ele tinha que chegar, que era a terra de Canaã, que nós conhecemos como terra que mana leite e... a terra que mana leite e... porém na terra de Abraão a terra não manava leite e mel. Se você ler o texto lá em Gênesis, você vai ver que quando Abraão chega em Canaã, a Bíblia diz que havia fome na terra, ao ponto de Abraão descer para o Egito para se alimentar no Egito, para sustentar sua família no Egito, porque em Canaã tinha fome. 400 e tantos anos depois, não, mais de 1000 anos depois, o povo lá escravo no Egito, o Senhor promete tirar eles da escravidão e levar eles para a terra que manava leite e mel. Por quê? Porque Abraão já tinha abençoado a terra. Meu querido, a minha atitude e sua atitude de pisar na terra seca, se Deus estiver na minha vida e na sua, ela faz aquela terra prosperar.
A nossa atitude em fé move a mão de Deus. Aplauda o Senhor. Deus, querido, Ele não te quer escravo das suas emoções, não te quer escravo dos seus anseios, desejos, dinheiro, facções, contendas entre irmãos, pois tudo isso te afasta de Deus. O tempo de liberdade na sua vida chegou, meu irmão. É tempo de sermos livres e cantar como homens e mulheres livres. Deus, nessa noite, querido, Ele nos trouxe aqui para nos libertar de tudo aquilo que tem nos prendido, de todas as amarras que tem nos impedido de adorar a Deus pelo que Ele é. E o primeiro ponto, querido, que o Senhor Ele quer tratar comigo e com você aqui, para que as muralhas da nossa mente sejam derrubadas, é: toda palavra vinda de Deus, ela desafia a nossa realidade. Pega isso. Toda palavra vinda de Deus, ela desafia a nossa realidade. Meu querido, se uma palavra que vem de Deus, ela não confronta você, e ela não mexe com você de alguma forma, eu coloco essa palavra em xeque, porque a palavra que vem de Deus, ela me confronta de alguma forma na realidade a qual eu estou vivendo. Aí vem o profeta e diz: canta, ó estéril. Aí você poderia perguntar assim: como assim cantar? Qual o motivo para me cantar? Eu sou estéril. Qual o motivo para me cantar? Eu não tive filhos. Qual o motivo que eu tenho para cantar? Eu estou passando por uma prova que você não tem noção. Qual o motivo para me cantar, pastor? Eu estou enfermo, eu estou doente. Qual o motivo para me cantar? Eu estou desempregado. Qual o motivo para me cantar? Sabe, está uma guerra na minha família. Qual o motivo para me cantar? Ei, o Senhor está dizendo: canta, ó estéril. Não espere coisas acontecer para cantar. Muitos de nós, querido, não conseguem viver tudo aquilo que Deus tem para ele, porque simplesmente ainda se imagina como escravo. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como imagina em sua alma, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. E eu te pergunto: como que você se imagina? Como que você tem se imaginado nesse tempo? Isso é questão de fé. Esse é o primeiro ponto para você quebrar as muralhas da sua mente. Segunda coisa, querido, toda palavra vinda de Deus, que trata a nossa realidade, ela trata a nossa realidade a ponto de você olhar e dizer: eu não tenho recurso, eu não sou capaz, eu não sou o suficiente. Mas quando Deus, Ele te dá uma direção, Ele não precisa de nada disso. Eu posso não ter recurso, eu posso me achar incapaz, eu posso me achar uma pessoa desprovida de algo, mas se Deus estiver comigo, se eu crer realmente que é Deus que está me dando a direção, querido, eu não preciso de nada disso. A única coisa que eu preciso é cantar alegremente, por mais que seja estéril. Por mais que eu seja estéril, o que eu preciso é adorar o Senhor. Meu amado, quando Deus te dá um recurso, quando Deus Ele te dá uma direção, o recurso Ele está dentro da direção que Ele te deu. Está dentro da direção. Eu costumo dizer uma frase que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se é Deus que está apontando, se é Deus que está mandando, simplesmente faça, simplesmente vai. Eu não tenho por que temer se Deus está comigo. Se eu creio que o Senhor está comigo e que Ele vai fazer, Ele é capaz de fazer, querido, muito além daquilo que eu penso, do que eu imagino, do que eu acho que não. Deus é muito mais do que eu penso, irmãos. Muito mais do que você imagina.
A matemática de Deus, ela é totalmente diferente da nossa matemática. Totalmente. Gideão, quando Deus o chamou para a batalha, para libertar o povo de Deus, Gideão foi lá e preparou os soldados para a guerra. E a Bíblia diz que ele juntou 32 mil homens para a batalha. Ele conseguiu juntar 32 mil homens. Quando Deus viu aquela multidão toda, Deus virou para Gideão e falou assim: Gideão, você vai com esse exército aí para lutar a guerra? Talvez Gideão possa ter achado assim: ah, Senhor, mas por quê? É pouco ainda, eu posso tentar arrumar mais. Eu disse: não, Gideão, tem muito homem aí. Faz o seguinte, vê aí no meio aí quem realmente tem habilidade para lidar com espada. Vê aí no meio aí quem tem algum tipo de enfermidade. Vê aí no meio aí quem tem medo. E separa esse povo. Aí separou e ficou só 10 mil. De 32 mil ficou 10. Aí chega Gideão diante do Senhor. O Senhor vira para Gideão e fala assim: ainda tem muito. Ainda tem muito. Aí o Senhor pega e manda eles descer no ribeiro para beber água. E o Senhor manda separar quem vai beber lambendo a água, quem vai trazer a água na mão na boca para beber com a mão. E o Senhor fala assim: olha, pega aqueles 300 ali. E os outros você libera tudo. Ah, Senhor, mas nós vamos para essa guerra só com os 300. Senhor, mas 300 é pouco, Gideão. A minha matemática é diferente da tua, cara. Para te dar vitória, eu não preciso das armas que você acha que eu preciso. Para te conceder o que você precisa, eu não preciso do que você acha que eu preciso. Você só precisa, Gideão, confiar em mim. O que nós, como igreja do Senhor, precisamos, não é de armas, não é de habilidades, não, nós precisamos de fé, nós precisamos da certeza que o Senhor está conosco, e onde Ele está, querido, alguma coisa acontece. Eu olho aqui para essa igreja de Manhuaçu. Talvez muitos poderiam olhar e falar assim: mas só aquele povo ali, meu irmão. Mas eu consigo ver aqui um exército que vai saquear essa cidade, que vai ganhar essa cidade para Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que esse lugar é pequeno para aquilo que Deus quer fazer nessa igreja. Pastor, mas nós não temos. Meu irmão, nós temos o Senhor e Ele é suficiente. Nós temos o Senhor. Como igreja dele, nós temos o Senhor. Nós temos uma palavra. Ou essa porta aqui foi aberta simplesmente porque vocês decidiram abrir? Essa porta aqui foi aberta, querido, por causa de uma palavra que veio do Senhor. E se eu creio nisso, se você crê nisso, ninguém segura. Ninguém. Quando é de Deus, desafia a nossa realidade. Por isso que nós devemos cantar. Terceira coisa, querido, toda palavra vinda de Deus visualiza o nosso futuro. Por isso Ele diz: alarga a tua tenda. A palavra, quando ela vem de Deus, querido, ela não tem a ver apenas com o nosso presente. Deus, Ele nunca vai falar com você a respeito somente daquilo que você está vivendo. O Senhor, Ele sempre vai apontar você para o seu destino. O tempo todo o Senhor tem apontado a igreja dele para o destino dele, querido. O destino que Ele tem para essa igreja. Então, para de pensar no hoje, Lagoinha de Manhuaçu. Para de pensar apenas naquilo que vocês estão vivendo, ou pensar naquilo que vocês viveram. Se eu não estiver disposto, querido, a abandonar o meu passado, eu nunca vou experimentar o meu futuro.
só vive o futuro, querido, só chega aonde Deus quer que nós cheguemos, quando eu estou disposto a deixar aquilo que Deus está mandando eu deixar. Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, deixa a tua parentela. E o Senhor pergunta para mim e para você aqui nesta noite: o que você precisa deixar, querido, que talvez tenha impedido você, como igreja do Senhor, de avançar? Às vezes nós olhamos para pessoas que talvez estão tentando nos parar, mas você já parou para pensar que talvez o seu maior inimigo é você? Se Abraão ele estivesse apegado à sua família, à sua parentela, ele nunca ia viver o que ele viveu em Deus. Abraão, querido, ele não abandonou a família porque a família era pobre. Não. A família de Abraão era uma das famílias mais ricas de Ur dos Caldeus. Ele era um homem bem sucedido. Porém, a família dele era idólatra, adorava vários deuses. E eu imagino Deus virando para Abraão: Abraão, eu sou o único Deus. Abandona a tua parentela, sabe por quê? A tua parentela não vai permitir você seguir apenas um Deus. Deixa a tua parentela, deixa o que está impedindo você de me adorar, deixa o que está impedindo você de me servir, deixa o que está impedindo você de viver o que é realmente real na tua vida. Deixa agora e vá para um lugar. Para onde? Não, eu vou te mostrar no caminho. Eu vou te mostrar no caminho. Sabe por quê, querido? Deus só dá promessa para quem está disposto a andar no caminho que Ele propõe. Meu irmão, Deus coloca um caminho diante de mim e de você, mas na hora que eu dou o primeiro passo nesse caminho, Deus começa a descortinar e abrir as comportas do céu e me mostrar: olha, Pablo, o que eu tenho para você é isso, isso e isso. Meu irmão, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Quando falaram comigo que eu tinha um chamado pastoral, eu lutei contra. O meu sonho era louvor. Na época eu tinha um ministério de louvor e Deus estava nos honrando lá em Juiz de Fora. Se tinha festa das nações, como que chama? Foi festa das nações, não. Negócio que teve lá, negócio de tipo rodeio, exposição, isso. Aí, pela primeira vez naquele ano, teve um dia da festa, colocaram para ser uma festa cristã. E o nosso grupo foi chamado para fazer a abertura do evento. A primeira vez que Ludmila Feber foi Juiz de Fora, lá no Pro Música, o nosso Ministério de Louvor foi chamado para fazer a abertura do show de Ludmila Feber na época. Ou seja, Deus estava nos honrando. Aí de repente Deus falou: calma aí, meu filho, mas o que eu tenho para você não é isso. Eu, pastor, mas como assim? Não quero mexer com esse negócio não. Eu quero ficar aqui mesmo, aqui adorando o Senhor. Eu quero ficar aqui glorificando o teu nome. Não, esse negócio de ser pastor não dá para mim não. Mas o pastor falou comigo: esse é o seu chamado. E demorou um tempo para entender, mas quando eu entendi e me coloquei no caminho que o Senhor queria, meu querido, o Senhor começou a descortinar tudo. Mas para mim me colocar no caminho que o Senhor queria, eu tive que abandonar. Não que eu deixei de ser adorador, eu continuo sendo um adorador, eu continuo adorando o meu Senhor, só não sou ministro de louvor mais, mas eu continuo adorando a Deus. Porque o verdadeiro adorador, ele não precisa de um instrumento, ele não precisa de um microfone. O verdadeiro adorador, ele adora em casa, ele adora em qualquer lugar, como foi falado aqui. Então eu continuo sendo um adorador, mas porém, eu agora estou no caminho que o Senhor quer para mim. E nós precisamos nos perguntar se nós estamos nesse caminho. Como foi falado aqui: ah, pastor, eu quero ter um bebê. Então começa a arrumar o quarto do bebê. Começa a ter atitude, querido. Começa a fazer aquilo que... Começa a ir em direção ao teu sonho, ao sonho de Deus na tua vida. Deus, Ele deu uma visão a Jacó. Já estou caminhando para o fim. Deus deu uma visão a Jacó naquela escada. E Deus disse
essa terra darei a teus filhos. Deus estava dizendo para essa nação: você será uma nação frutífera. Deus estava dizendo assim para Jacó: ei Jacó, você vai ter filhos. Aí ele casa com uma mulher que não podia ter filhos, como seu pai, como seu avô. Mas aí, querido, eu penso assim, é Deus que prometeu, e ele tinha um exemplo dentro de casa. O avô dele demorou, já tinha 100 anos, quando foi ter filho, o filho mesmo com Sara. A mesma coisa foi com Isaac. Rebeca demorou a dar a ele um filho, mas quando deu, veio 2. E eles ainda brigavam dentro dela ainda. A mesma coisa aconteceu com Jacó, querido. Mas o que Deus ele fala aqui para mim e para você é que por mais que possa aparecer dificuldades em nossas vidas, se existe uma promessa na minha e na sua vida, o que eu tenho que fazer? Cantar alegremente. Cantar alegremente. E esse cantar alegremente, ele está dizendo assim: cante como uma pessoa livre. Livre de quê? Livre do medo, livre da amargura, livre da dúvida, da incerteza, livre da decepção. Se liberte de tudo isso, igreja, porque se nós não estivermos dispostos a deixar para viver o sobrenatural de Deus, viver aquilo que Deus, nós não vamos viver. Eu só vou viver o que Deus tem para mim se eu deixar essas coisas para trás. Eu não sei quais são as suas experiências, eu não sei o que você viveu aqui até ontem, mas o Senhor está aqui hoje com uma palavra nova para mim e para você. O Senhor está aqui, o Senhor foi claro hoje comigo, quando eu estava pela manhã dentro do hotel ali orando. Eu levantei, Gisele ainda dormindo, eu fui para o meu canto e eu fui orar, e o Senhor foi claro comigo nessa manhã, dizendo que Ele estava estabelecendo a partir de hoje, não por minha causa, mas por Ele, o Senhor estava estabelecendo a partir de hoje aqui um novo tempo. Um novo tempo. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer aqui para essa igreja, vocês só vão viver esse novo tempo se vocês estiverem dispostos a deixar para trás tudo que aconteceu. Se vocês estiverem dispostos a viver o novo de Deus na vida de vocês, vocês vão viver o novo de Deus. Eu costumo dizer, querido, que Deus, Ele não precisa do Pablo para fazer nada. Ele conta com o Pablo, mas Ele não depende do Pablo. Qual que é o seu nome, querido? Késia. Ele conta com a Késia, mas ele não depende da Késia. Não depende. Qual que é o nome da irmã? Rayane. Ele conta com a Rayane, mas não depende da Rayane. Qual que é o nome do irmão? Felipe. Ele conta com o Felipe, mas não depende do Felipe. Pastor, o que isso quer dizer? Que se o Pablo não quiser fazer, apesar dele contar com o Pablo, mas o Pablo não quer fazer, ele vai levantar outro para fazer. Mas a obra dele vai ser feita. Mas mesmo assim ele conta com o Pablo. Mesmo assim ele conta com o Felipe. Ele conta com cada um de nós aqui. Mas nós precisamos entender, querido, que ele não depende de nós. Aí cabe a mim eu falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte do novo. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está iniciando, Pai. Eu quero. E se você quer fazer parte do que o Senhor está iniciando, se coloque de pé nessa noite. Oh.
inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Olha, sabe o que é você ter fé? Ter fé, querido, é você começar a preparar hoje para receber o teu milagre. Então, querido, que o Senhor, Ele deseja, a forma que Deus, Ele quer que eu e você saiamos daqui hoje, é com o sentido de que, olha, eu preciso começar a fazer agora. Eu preciso começar a preparar o quarto desse bebê hoje. Você está entendendo o que o Senhor está falando? O bebê é o teu milagre. O bebê é aquilo que você espera de Deus. O bebê, sabe, é a vontade de Deus na sua vida. O bebê é a vontade de Deus na tua casa. O bebê é a vontade de Deus para essa cidade. O bebê é tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja de Lagoinha e Manhuaçu. Vamos começar a gerar hoje esse milagre de Deus em nossas vidas. Existe algo sobre este lugar, existe algo sobre nossas vidas aqui nessa noite. E o que o Senhor quer é que nós possamos sair dessa inércia e começamos a marchar a conquista que o Senhor tem para cada um de nós. Eu passar